Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou motorista do poliedro e hoje eu vim ajudar vocês com essa dúvida teórica, tá? Bom, uma coisa que pode causar muita estranheza e muita dúvida para grande parte das pessoas é entender a diferença entre polaridade da molécula e polaridade de uma ligação. Gente, não é porque a gente tem uma molécula apenas realizando entre seus átomos ligações polares que essa molécula vai ser polar, tá? A gente tem que lembrar que a polaridade da molécula, ela sim, depende da polaridade da ligação, mas para além disso, depende do vetor que essa polaridade dessas ligações irão formar. Então, lembrem que quando a gente calcula essa polaridade, né, a gente fala que quando o μ for igual a zero, a gente vai ter o quê? Uma molécula apolar. Lembra quando a gente calcula o vetor se μ igual a zero, é uma molécula polar. E se o μ for diferente de zero, a gente tem o quê? Uma molécula apolar, beleza? Isso aqui a gente calcula a partir das polaridades das ligações, mais calculando os vetores. Então, vamos por partes para a gente entender o que isso quer dizer, tá? Vamos analisar a água, que a água é uma molécula mais manjada, assim, então a gente consegue pensar nela. Como é que a gente, então, olha para a polaridade da ligação? A gente vê se os átomos nessa ligação, vamos analisar, por exemplo, essa ligação OH, possuem a mesma eletronegatividade. Se o átomo possui eletronegatividades diferentes, como é o caso aqui, né, que esse oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, significa que esse O quer mais elétrons, então eu vou ter um vetor em direção a esse O que está puxando os elétrons do hidrogênio. Por quê? Porque a eletronegatividade entre os dois é diferente. Então, eu já fiz a análise da primeira ligação aqui, ó. Nessa primeira ligação, eu tenho uma ligação polar, porque existe alguém que vai ficar negativo, que está puxando esses elétrons, e alguém que vai ficar positivo, que está tendo esses elétrons puxados, tá bom? Então, essa ligação é uma ligação polar. Se as eletronegatividades dos dois fossem iguais, eu teria uma ligação com caráter apolar, beleza? Que não é o caso aqui. Então, vamos analisar essa outra. Como a ligação é a mesma, o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio, significa que eu vou ter um vetor, então, apontando para cá, porque eu estou analisando o que primeiro? Eu estou analisando primeiro a polaridade da ligação, tá? Então, eu já descobri que das duas ligações que compõem a molécula de água, eu tenho somente ligações polares. Vamos agora encontrar a polaridade da molécula. Como eu vejo isso? Já calculei os vetores para as ligações. Para eu encontrar a polaridade da molécula, preciso apenas calcular o vetor resultante. Como os dois estão apontando para cima, eu vou ter um vetor resultante, que consequentemente vai ser diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, esse μ desse vetor aqui, a gente vai falar que a água é uma molécula polar, tá? Não é porque existem ligações polares só por causa disso que ela é polar. Não, porque pela existência dessas ligações polares e a soma dos vetores entre elas, pela geometria da molécula, a gente encontra um vetor resultante diferente de zero, tá? Agora, vamos ver pro CO2, tá? A molécula de CO2. Vamos de novo. Vamos analisar primeiro as ligações. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, eu vou ter um vetor em direção ao oxigênio, pois o oxigênio está puxando mais elétrons do carbono, ficando negativo, né? Com caráter negativo. E esse carbono está tendo esses elétrons puxados, está ficando com caráter positivo, beleza? Então, analisamos a primeira ligação, e a primeira ligação é uma ligação covalente polar, porque as eletronegatividades são diferentes. A segunda, como é igual à primeira, também vai ser uma ligação covalente polar. E, nesse sentido, estará o meu vetor, né, aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo, com a mesma justificativa que eu usei antes. Então, a gente já encontrou quais são as polaridades das ligações. Ambas ligações apresentam essa polaridade, ambas ligações são polares. Só que quando eu calculo a polaridade da molécula, eu preciso calcular o vetor resultante. Só que quando um vetor aponta para a esquerda e outro vetor aponta para a direita, eles se anulam, né? Então, agora eu não tenho mais vetor resultante, porque o meu vetor resultante é zero, diferente daqui, né? Então, lembre-se, quando o vetor for zero, a soma dos vetores for zero, eu vou ter um μ igual a zero. Esse μ igual a zero caracteriza, então, que eu tenho uma molécula apolar. CO2, portanto, é uma molécula apolar, mesmo que ele apresente ligações polares. Por quê? Porque essa polaridade da molécula depende da soma de vetores das ligações, tá? Então, não é porque, só lembrando, que se as ligações são somente polares, a ligação vai ser
a molécula, perdão, vai ser polar. Não, eu preciso analisar a geometria da molécula e encontrar o vetor resultante para assim dizer a polaridade da molécula. Tá bom, gente? Espero ter ajudado, tenha ficado claro. Essa parte é muito importante, tá bom? Fica bem claro isso. E bons estudos, tamo juntos!